coisa que você deve ter esquecido ou você não está dando muito crédito, mas que o Espírito Santo vai te lembrar nesta noite, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Apóstolo Paulo já dizia, né? Não me canso de dizer a mesma coisa, porque é segurança para vós, amém? Precisamos lembrar de certas coisas que nós às vezes deixamos passar, amém? Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Apóstolo Paulo, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Algumas traduções estão assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pode assentar. Em nome de Jesus. Ceia do Senhor, festa máxima da igreja. É o dia mais importante, porque nós vamos participar. Foi falado aqui do corpo e do sangue de Jesus. Mas nessa noite eu quero despertar você para uma alegria que muitas vezes você já não tem, mas que o Espírito Santo vai fazer você lembrar. E como o nosso pastor Cláudio disse aqui, você vai lembrar de coisas que Deus tem para você. Se eu te perguntar agora, você é feliz? Se eu te perguntar agora, você está alegre? Ou melhor, uma certa feita uma mulher chegou a missionária e perguntou assim para ela: você é submissa ao teu marido? E ela virou uma palavra, uma resposta sábia. Ela disse: olha, que ele me ama eu sei, agora se eu sou submissa a ele, você tem que ir lá perguntar a ele, porque quem pode responder isso é ele. Então eu vou usar isso aqui e te perguntar: será que o teu vizinho pode falar de você, se você é alegre ou não? Se você é feliz ou não? Será que a tua esposa pode falar com você, se você verdadeiramente é alegre ou não? Ou é feliz ou não? Será que quem está te olhando de fora está achando que você verdadeiramente é feliz ou você não é feliz? Nós precisamos, irmão, porque quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele estava preso. E um dia atrás eu passei lendo aqui, quando eu parei, cheguei aqui, eu falei: meu Deus, mas como que pode? Esse cara está dando uma ordem, ele está mandando alegrar no Senhor. Mas como pode um homem preso, um homem prestes a morrer, um homem na mão da lei de Roma, o homem ia morrer em qualquer momento, como que um homem desse ainda abre a boca e escreve: regozijai-vos, alegrai-vos? E aquele dia o Espírito Santo começou a falar no meu coração. O Espírito Santo deixava eu quieto, toda hora ele falava: sabe por que esta alegria? Eu vou te falar por quê. Deixa eu te dizer, não vou falar tudo, porque se eu pedir o pastor Cláudio, pastor Carlos, pastor Givanildo, diácono Lindemann, missionário Lindemann, diácono Igor, Ulisses, Cláudio, aqui tem homens, irmão, jovens cheios da palavra, Ramon. Eu glorifico a Deus, eu sou grato. Ontem fui ver lá o Ulisses pregar, fui lá ficar do lado dessa bênção. E eu fiquei feliz, fiquei alegre, fiquei contente, fiquei orgulhosa, né? Porque eles têm sido assim tratados da palavra. É o que está fazendo esses jovens aí de pé. É o poder da palavra. Diácono Ramon, diácono Igor, pregam. Eu fico feliz quando eu vejo eles pregar aqui. Fico alegre. Eu tenho visto que eles estão aprendendo, que eles estão baseados mesmo, verdadeiramente firmados na palavra. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não vou falar tudo o que é, porque se eu for falar tudo que tem que falar, nós vamos ficar aqui uns 3, 4 dias. Amém? Pode deixar que ninguém ficar 4 dias não, fica tranquilo. Mas nós vamos falar aqui: alegrai-vos. Eu quero te dar a primeira opção nesta noite que o Espírito Santo colocou no meu coração. Independente da tua luta, independente do teu quadro de vida, independente do que está passando hoje, a tua alegria é Jesus Cristo de Nazaré. Porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Meu Deus, eu vou te passar a primeira para você dar glória a Deus, misturando, aleluia. Alegrar por quê, pastora? Porque o teu
escrito no livro da vida. Tem muita gente interessado em ter o teu nome escrito em tantos lugares. Tem muitas pessoas interessadas em ter o teu nome na coluna social. Tem muita gente interessada a ter o teu nome na conta grande bancária. Tem muita gente interessada a ter o teu nome em tantos lugares. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O melhor lugar do nosso nome está no livro. É no livro da vida. Diz a palavra de Deus que esse livro vai ser aberto. E naquele dia, se o meu nome não estiver neste livro, diz a palavra que eu vou ser lançada no lago de fogo. E eu creio nesta palavra. Porque não foi Buda, não foi Maomé, não foi Allan Kardec, não foi Padre Cícero, foi Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. E diz a palavra que o meu nome tem que estar neste livro. Aquele que pecar, o seu nome será tirado. Aquele que pecar, outras traduções falam que o seu nome vai ser apagado. Mas nesta noite não, eu não estou aqui para te condenar. Esta noite eu vim aqui na ousadia do Espírito Santo e quero dizer para você, se por acaso o teu nome foi apagado, o teu nome foi riscado, o Senhor Jesus nesta noite, Ele perdoa os teus pecados e torna a escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia. Pastor, meu nome está na boca do sapo. Tem problema não. Pastora, botaram meu nome lá na cachoeira. Tem problema não. Pastora, botaram meu nome lá de Paracatatuba. Tem problema não. Abre a boca e diz assim: onde está na cachoeira, onde está na Catatuba, onde está em qualquer lugar, o meu nome está escrito no livro da vida. Quem quer isso, louva a Deus com as palmas. Aleluia, eu acho lindo. Meu Deus. Oh, não, deixa eu chorar. Saber que meu nome está lá. Eu creio que está. Uma certa feita Jesus mandou os seus discípulos a uma missão. E chegando lá, eles ficaram alegres. Lucas capítulo 18 relata essa história. Eles ficaram alegres, contentes. E chegaram perto de Jesus dizendo: olha, nós estamos alegres. Nós expulsamos os demônios e eles obedeceram. Colocamos as mãos, as enfermidades foi embora. Jesus olhou para ele e falou: pode parar. Pode parar. Não vos alegreis porque os espíritos sujeitavam, nem porque as enfermidades foram curadas. Mas antes, se alegrai, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais um para tu lembrar. Mais um para você lembrar que a tua alegria, alegrai-vos. Alegrai-vos. Porque tu vale muito. Bota a mão no peito aí e fala: eu valho muito. Fala assim pro teu irmão: ó, escuta aqui. Eu não sou filho de Iemanjá. Eu não sou filho de Padre Cícero. Eu não sou filho de qualquer um. Escuta aqui. Eu sou filho de Jeová. Aleluia. Não foi ouro, não foi prata, não foi pedra preciosa, mas o teu preço foi o poderoso, o sangue de Jesus Cristo. Coisa linda, irmão. Aleluia. É do diabo. Você pode pregar sobre tudo, irmão, mas quando o pregador se levanta e fala assim: pastor Cláudio fala assim: hoje eu vou pregar, pastor, sobre o sangue. Meu Deus do céu, negócio frustrante. Satanás raspa o chefe do chão. Ele diz: prega sobre tudo, mas não prega sobre o sangue. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Ele purifica, ele lava, ele te fortalece, ele te renova, ele faz de novo. Porque o preço foi alto e o preço foi pago. Uma certa feita, Martinho Lutero estava doente em cima de uma cama. E Satanás chegou com uma lista desse tamanho, mais ou menos, eu creio. E começou a mostrar a ele: aqui estão os seus pecados. Aí Martinho Lutero olhou e falou: só esse? Não, tem mais, olha aí. Olhou. Só esse? Não, tem mais, olha aí. Tem mais? Não, agora acabou. Mas você esqueceu aí, meu irmão. Bota aí, diabo. O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo.
coisa boa, né? Se tiver coisa ruim, não posso falar não, é bom. E ela comentou comigo, pastora, eu estou sendo acomodada, de vez todo dia, aí a história é outra, que só eu sei lá que ela me contou, e o negócio era violento, e eu falei, eu vou lá para casa, nós vamos lá no nome de Jesus, eu vou lá no nome de Jesus Cristo. Aí um certo dia eu estou vendo que ele está aí dando para mim, eu falei, gente, o que está acontecendo, tem que ir lá? Aí eu comecei a entender, pera lá, tem alguma coisa me segurando para mim lá, No outro dia eu falei, pastor, hoje você me leva na casa da irmã. Aí o pastor falou, vamos lá, levou, o pastor também leva, né? Pediu e leva, então vamos lá. Chegamos lá, nós oramos. E nós oramos. Tem um sangue de macumba do lado, o negócio pega fogo lá. Eu pegava lá fogo lá e pegava lá fogo em cima. E nós oramos. E eu lembro que eu botei os nossos antes na porta e disse para ela assim, olha, escuta bem que eu vou te falar uma coisa. Lá, quando Jesus passava, ele dizia, olha, aonde achar a mancha do sangue, ninguém toca. Aonde achar a mancha do sangue do cordeiro, ninguém toca. E hoje, pela fé, eu creio que o sangue de Jesus Cristo está sobre essa porta. O sangue de Jesus Cristo está sobre a tua vida. O sangue de Jesus Cristo está sobre essa entrada da tua casa. E sabe o que aconteceu, irmão? Meu Deus. Uma mulher que 4 meses, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Desde o dia que nós fomos lá, a mulher nunca mais pisou na casa dela. Sabe por que isso, irmão? Porque o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Alegrai-vos! Independente da luta, alegre o teu coração nesta noite. Ai, pera lá, irmão, essa aí eu gosto demais. Porque não foi você que escolheu ele, mas foi ele. Foi ele, foi ele, foi ele que escolheu a voz. Deixa eu te falar. Isso aí não é só para o pastor, não, irmão. Isso aí é para cada um de nós. Não foi você, Artinho, que escolheu ele, mas foi ele que te escolheu. Foi ele que escolheu a pastora, coitadinha dela, você vai achar que ela está sozinha aqui. Foi Deus. Pastora, mas eu? Aí eu perguntei para Deus também, mas eu? Mas eu não posso. Aí ele bradou no céu, mas eu posso. Mas eu sou pequena. Ele falou, não tem problema não, porque eu sou grande, mas eu sou fraquinha, Deus. Ele falou, aí que eu gosto, porque é na tua fraqueza, é na tua fraqueza que meu poder se aperfeiçoa. É quando eu digo que não posso, irmão. É quando eu digo que eu não consigo. É quando eu digo que eu sou fraca. Aí ele fala assim, tudo bem, não tem problema não. Eu te escolhi, então eu vou te ajudar. Eu te escolhi, eu vou fazer. Davi, o Senhor mandou Jessé, mandou Samuel na casa de Jessé, o belemita. Enche lá o chifre de boi, vai lá o chifre, porque dentro daquela casa lá tem um rei. Vai lá naquele lugar porque tem um rei. Vou prover de um rei naquele lugar. Vai lá, leva o azeite. Samuel sabe. Diz a palavra que quando Samuel chega, já topou logo com 3 irmãos guerreiros de Davi. Eu creio que a visão humana já bateu o olho e já falou, aqui tem um rei. Quando ele foi lá pensar que era um, Deus disse, não é esse não, baixa esse azeite aí, porque não é isso aí que eu quero. Ele virou para o outro, que era grandão, fortão, guerreiro, esse aí também não. Foi para o lado do outro também não, esse também não. Jessé olhou para um lado, Jessé olhou para o outro, perguntou assim, mas tem mais alguém na casa? Agora você escuta onde estava o rei. Tem. O menor. E está onde? Está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Deus não quer anel de formatura, porque anel de formatura joga no vaso e dá descarga. Deus quer homem e mulher cheio do Espírito Santo. Meu Deus! Diploma para ficar na parede, cheio de teia de aranha. Eu quero ver na prática. Eu quero ver aqui. Eu quero ver aqui.
Deus, que coisa linda. Mas eu, Senhor, aquele que vê, aquele que pode, aquele que sabe, o soberano, aquele que é, aquele que foi e será para todo sempre. Eu vejo por dentro. Deus te vê por dentro. Deus te vê por dentro. Deus te vê por dentro. Ele te escolheu, igreja. Meu Deus. Aí eu chego e fico alegre. Aí eu bato no peito. Fica quieto, irmão. Não fala nada não, porque foi Deus que me escolheu. Quer falar? Quer reclamar? Quer murmurar? Vai lá na cruz do Calvário e fala com ele. Deixa eu fazer a obra. Enquanto nos fala, enquanto nos murmura, ou quando caluna, eu estou orando, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando aleluia. Meu Deus, e fazendo a obra, meu irmão. Mas tem um aí que você vai gostar também. Paulo de Tarso. Meu Deus. O homem perseguia crente, o homem matou muito irmão nosso, irmão. O homem acabou com muito crente. Mas um dia ele foi matar Mané, pegou a carta dele e foi para Damasco. Lá ele cai no meio, o Senhor preparou tudo, porque Deus prepara tudo, é assim, missionários ali. Deus prepara tudo. O camarada cai lá, fica cego. Aí ele perguntou: quem é? Sou eu, Jesus. Aquele que tu persegue, meu Deus. Deu umas ordens lá, ele foi. Chegando lá, mais ou menos depois da história você lê lá, aí mandou a Ananias ir lá ungir o camarada. Ananias, se fosse eu, nem ia, eu acho. Ah, não ia não, eu não ia ungir Paulo não, quê? Aquele? Aí Ananias começou: quem? Jesus aquele? Aquele que matou crente? Aquele que perseguiu crente? Aquele? É aquele mesmo. Acabou? Acabei? Então vai. Agora você vai. Acabou de falar mal dele? Acabei. Então vai lá, porque para mim ele é o vaso escolhido. Quem é o escolhido de Deus? Levanta as mãos. Aos escolhidos de Deus, aos escolhidos de Deus. Meu Deus. Meu Jesus, eu vou terminar porque tem a ceia. Eu tinha mais para falar. Isso aqui é demais, Jacob Igor. Isso é maravilhoso. Mas para terminar, irmão, alegrai-vos. Como nosso pastor Cláudio falou aqui, as coisas que tem preparada para nós, aquilo que o olho não viu, o que o ouvido nunca ouviu, e o que nunca chegou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam e temem ao Senhor. Dos nossos olhos será enxugada todas as nossas lágrimas, as perseguições vão ficar, as lutas vão ficar, lá vai ter vida, e vida para todos sempre, alegria para todos sempre. É a visão do crente. A visão do crente é o céu de glória, aonde nós vamos morar. Mas para terminar, alegrai-vos, porque tu vai ver ele. Eu vou também, Marcoré. Aleluia. Vou vê-lo face a face, do jeitinho que ele é. Não é esse Jesus pintado, ator de Hollywood, muito lindo, muito bonito, porque o meu Jesus não é esse. Lá em Isaías diz que o meu Jesus não tinha parecer nem formosura alguma, então não é esse. Mas o Jesus que nós vamos ver, eita glória a Deus! A esperança do crente é o céu de glória. A esperança do cristão é o céu de glória. Eu não vou esquecer, não vou abrir parênteses. Se eu esquecer, vocês me lembram. Mas uma certa pessoa, lá em Cuba, foi matar uma família de cristãos. E chegaram com aqueles revólveres pesados, para que aquilo tudo, né? Se um 38 mata, até hoje, até bala de pimenta está matando, essas balas aí de chumbo, não sei como é que é, está matando. Mas foi lá com armas pesadas. E queria que renunciasse, que não cria em Jesus. Queria dizer que não servia a Jesus, que não acreditava em Jesus. Ou vocês negam, ou vocês morrem. Matou a menina de 8 anos. Pá. Vai negar ou vai morrer? Foi na menina de 14 anos, isso é verdade, tá, irmão? Pá. Matou a menina de 14 anos. Chegou minha esposa, vai negar, ela morre. Aí ele ainda disse: não, ela é minha companheira, me deixa de oração. Ou nega ou morre, pá, matou a mulher. Chegou a vez dele, agora é você. Ou tu nega ou tu morre também.
falou, pode fazer. Eu vou dobrar meu joelho aqui, porque eu quero só ter a visão. Eu quero olhar para o céu de glória, aonde eu vou morar. O céu de glória, irmão, isso não é conversa fiada. Isso é conversa fiada, mas isso é verdade. Deus tem o céu de glória preparado para aqueles que amam, para aqueles que têm o nome dele. Mas nós vamos ver o face a face. Não esse Jesus que está aí pintado, como eu já disse, lembrei, né, irmão? Glória a Deus, né? Mas o Jesus que está em Apocalipse. Não aquela coroa de espinho, meu Deus, coisa linda, mas é a coroa de ouro. Aleluia. Não